Neste momento nós nos voltamos à palavra do Senhor e então avançamos no estudo do Evangelho de Lucas, esta manhã no capítulo 10, especificamente o verso 2 e 3, mas que para estudarmos de maneira correta, precisamos fazer uma leitura mais alargada. Como nós já falamos aqui há 2 semanas, pela introdução do capítulo 10, a realidade é que nós não temos divisão de capítulo. E assim como não há divisão de capítulo, as perícopes são aqueles blocos de texto que há divisões em nossas Bíblias. Normalmente em vossa Bíblia pode encontrar ali até um título indicativo que fala um bocado sobre o que se trata naquele trecho. Mas estes títulos também não são títulos que existem no original. E por isso, muitas vezes, ao invés de estudar uma perícope, um trecho, nós precisamos avançar um bocadinho mais. Nós precisamos estender a leitura e, de maneira especial, esta manhã, precisaremos fazer. Porque quando avançamos no capítulo 10, nós estudamos, daqui a 2 semanas, a introdução, o verso 1. E agora, para estudarmos o verso 2 e 3, nós entramos nas palavras do nosso Senhor Jesus. Só que Jesus não fala apenas estes 2 versos. A fala de Jesus estende-se até o verso 16. Portanto, isto é todo um bloco de ensino que o Senhor Jesus dá. Que nós podemos, efetivamente, estudar apenas o verso 2 e 3, como haveremos estudar essa manhã, mas precisamos fazer a leitura completa para perceber o contexto no qual aqueles versos que vamos ler estão inseridos. Por isto, esta manhã, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Aqueles que não tiverem Bíblias, nós oferecemos Bíblias, nós temos o prazer de oferecer Bíblias para todo aquele que deseja ter uma cópia da Palavra de Deus. E quando nós dizemos oferecemos, é mesmo oferecemos, não é como às vezes os irmãos podem estar a andar no centro comercial e dizem ao irmão ou à irmã, não é? A dizer, nós temos uma prenda para oferecer e depois para receber a prenda tem que fazer ali uma assinatura de alguma coisa. Não, não é assim. É mesmo uma prenda, mesmo nós queremos oferecer uma cópia gratuita da Palavra de Deus para todo aquele que assim deseja. Portanto, se no final do culto desejar ter uma cópia da Palavra de Deus, pode falar ou comigo ou com a minha mulher e então nós haveremos de facultar gratuitamente uma cópia da Palavra de Deus para si. Mas também, esta manhã, temos aqui a cópia do texto na versão Almeida Revista e Atualizada que adotamos em nossa igreja, do verso 1 ao verso 16. Portanto, Palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao verso 16, que lemos, portanto, assim. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudiremos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim rejeita. A mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém. E então, esta manhã, haveremos de estudar mais profundamente estes 2 versos que vou deixar aqui e separados, marcados, para que possamos então avançar com o estudo do capítulo 10 de Lucas. Meus irmãos, se os irmãos lembram-se bem, e vou ser muito breve aqui no resumo, para relembrarmos aquilo que estudamos quando olhamos o verso 1, porque o verso 1 vai dizer que depois disto, e portanto ele é uma continuidade, é uma continuação. Isto que acontece não acontece separado ou muito tempo depois, acontece logo a seguir de tudo o que vimos no capítulo 9, quando Jesus ele comissiona os 12, quando Jesus faz ali uma série de sinais, maravilhas, quando nós vemos a transfiguração, quando nós vemos Deus a falar, ouçam o meu filho, quando nós vemos Jesus a repreender os seus discípulos mais de uma vez, quando repreenda Pedro no Monte da Transfiguração, quando repreenda João e Tiago, quando eles querem mandar fogo do céu sobre aquela cidade de Samaria que não o recebe. E então vemos no final do capítulo 9 Jesus a chamar homens para serem seus discípulos. Vemos homens disponíveis, homens a dizerem: Senhor, eu quero segui-lo, deixe-me segui-lo. Mas quando Jesus lhes apresenta, então, efetivamente, então, portanto, venha, segue-me, parece sempre que há uma desculpa para não o fazer. E mesmo aquele que Jesus convida e diz: então venha tu, venha comigo, também sempre arrumar um motivo para não seguir e não obedecer a Jesus. Rápidos em dizer: Senhor, eu quero segui-lo. Mas muito mais rápidos em dizer: mas espera um instante, deixe-me só resolver aqui esta questão e já volto, assim que puder, efetivamente eu volto. E então avançamos para o capítulo 10, porque estas pessoas que estão ali sentadas a ouvir Jesus falar, com quem Jesus está a falar, elas ouviram e viram tudo isto. Elas já ouviram Jesus falar do preço do discipulado lá atrás, quando ele disse que aquele que deseja segui-lo deve tomar a sua própria cruz dia a dia e então segui-lo. E então, estes homens que estão ali, eles estão a ouvir Jesus. E então Jesus, entre estes que o seguem, ele vai designar 70. E isto nos faz pensar que talvez era tão difícil, e até aqui vimos o quanto é difícil, o quanto é duro seguir a Jesus. E então nos faz pensar: quem é que pode então? Quem é que haverá? Quem é que haverá de seguir ao Senhor Jesus? E talvez a nossa resposta seria: eu não sei. Eu mesmo no meu coração, se não fosse a graça do Senhor, eu não o faria. E de facto percebemos que é assim, porque a palavra usada aqui é a palavra de ordem. Jesus, o Senhor, então vai designá-los. O Senhor vai dar uma ordem a eles. É o Senhor que age em seus corações para que eles respondam. Porque senão a resposta desses 70 seria igual à resposta dos anteriores, do final do capítulo 9. Talvez esses 70 diriam: Senhor, desculpe, mas eu agora estou um pouco ocupado. Desculpe, Senhor, agora está a começar o verão. Desculpe-me, agora entrei de férias. O meu filho agora está de férias, está em casa, eu preciso ficar a cuidar dele. E arrumar sempre uma boa razão. Então no verão eu trabalho, sabe como é que é viver aqui em Portimão? O verão é a melhor altura para trabalho, não é? Então agora eu tenho mais trabalho. Ao contrário, as pessoas estão de férias e eu trabalho em dobro ou em triplo. Eu arrumo sempre aqui um outro trabalho temporário no verão para poder ganhar mais um dinheiro, desculpe. Mas olha, quando acabar o verão, quando chegar à baixa temporada, o Senhor volte e eu alegremente vou segui-lo, vou fazer. Mas não! Estes homens, os 70, respondem positivamente a mostrar-nos que afinal é difícil, afinal demanda, afinal, mas é o Senhor que muda o coração e muda o coração de quem Ele quer. E portanto, se o Senhor quiser chamar 10, Ele chama 10. E os 10 vão responder positivamente. O Senhor chamou um,
e ele respondeu negativamente. Outro ofereceu-se e ele respondeu negativamente. O outro, então, Jesus chama a um segundo e ele, então, também responde negativamente. Mas quando o Senhor determina, ele chama 70 e 70 respondem positivamente ao Senhor. O que nos mostra a soberania do Senhor e mostra que, afinal, então, não são tão poucos, não são apenas aqueles 12, mas há mais homens que o Senhor transforma o coração para que vão adiante dele, para então falar e anunciar que o Rei é chegado e o reino está perto. E então ele os manda de 2 em 2 para, como arautos, irem às cidades. E por que manda de 2 em 2? Nós vimos porque 2 é o número de testemunhas que se precisa para validar um testemunho sobre um facto. E, portanto, Jesus manda de 2 em 2 para que estes dois, um ao anunciar, quando alguém disser, olha, eu já ouvi falar deste Jesus, mas isto não é verdade, o que está ao lado dele disser, eu sou a segunda testemunha e, portanto, o fato está estabelecido, o que ele está a dizer é verdade e Jesus é exatamente quem nós estamos a dizer que ele é. Preparem a cidade, recebam ao Senhor, porque o Rei é chegado e o reino está próximo. E então ele os envia para que preparem estes lugares. E então avançamos para o verso 2, em que então Jesus, depois de comissioná-los, depois de dizer, olha, eu os envio, separou os 70, juntou-os, como um treinador faz com a sua equipa, não é? Todos ao redor do treinador, e então ele vai dizer aquelas palavras de motivação, como nós vemos aqui e haveremos de estudar hoje o verso 3, uma palavra muito motivadora, dizer, eu os envio como cordeiros em meio a lobos. Era esta a chance de desistir, não é? Era esta a hora de dizerem, desculpe, Senhor, espera lá, eu não havia percebido muito bem, esta cordeiro em meio a lobos, olha, não sei, se calhar eu desisto aqui. Mas não. E então, nós vemos as palavras e advertências do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus começa por dizer, e lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande. Meus irmãos, nós precisamos perceber que o Senhor da seara é aquele que é poderoso para mudar corações. Como acabamos de dizer, como acabamos de falar desta chamada dos 70, nós vimos no final do capítulo 9, 3 homens, e nos dá a sensação, novamente, dá a sensação de que, olha, mas Jesus não conseguiu chamar 3, Jesus não conseguiu chamar 1, porque Jesus, entre os 3, nenhum fica, e isto está a correr mal. Se calhar a impressão que poderia nos dar aquele que para de estudar ali no capítulo 9, ou que esteja preso aos capítulos e lê só até o final do capítulo 9 é, olha, o ministério de Jesus se calhar não está a correr tão bem quanto ele imaginava. Mas quando nós entramos no capítulo 10, nós vimos então que o Senhor é que muda o coração e Ele chama quantos Ele quiser. E Ele então chama a 70. E este Senhor que chama a 70... para aquele que ainda tem dúvidas, a dizer, ok, o Senhor, pronto, eram 5.000 homens lá atrás, lembram-se? Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas 5.000 homens. Entre 5.000 homens, Jesus conseguiu ali chamar e comissionar 70. Talvez alguém mais cético vá dizer, não é grande coisa, não é? Ou seja, de 5.000 que o seguem, o que ele conseguiu arrumar foram 70. 70 não é nada, 10% seria quanto? 500. 10% seria 500. 10% seria 500. Ou seja, 70 é quanto? Os irmãos sabem dizer? Vamos ver se os irmãos estão bons na matemática. Eu fiz isto outro dia com o Álvaro disse, eu não estudo matemática para isto. Eu falo, mas é exatamente para isto que estudas. 1% seria 50, mais metade. Portanto, daria 75, menos de 1,5%, porque são 70, 75 seria 1,5%. Ou seja, Jesus de 5.000, ele mal consegue comissionar pouco mais de 1%, 1% e qualquer coisa. Talvez, se calhar, mais ou menos como a igreja portuguesa, não é? A igreja portuguesa é mais ou menos isto, mais ou menos 1% da população. Isto está a mudar por diversas razões, mas está a mudar.
E talvez alguém desavisado ou mais cético vai dizer, mas então isto está a correr mal. Porque se estes 5.000 homens já são pessoas que estão disponíveis e que estão a seguir a Jesus, que estão a ouvi-lo, quando Jesus lhes faz efetivamente um desafio, apenas 70 é que ficam? Isto não está a correr muito bem. Mas a realidade é que então nós vemos Jesus dizer algo diferente. Porque Ele é aquele que é poderoso para mudar corações e restaurar vida aos mortos. E Ele é quem diz, a seara é grande. Meus irmãos, os irmãos já devem ter ouvido, como eu ouvi umas quantas vezes, de que nós vivemos em uma terra árida para o Evangelho. E quando eu digo uma terra árida, não estou a dizer apenas Portimão, não estou a dizer apenas o Algarve, eu estou a dizer Portugal, eu estou a dizer a Europa como um todo. E todos de fora dizem, esta terra é muito árida, esta terra é muito difícil, é muito dura. É uma terra onde há pouco fruto. Portanto, se eu planto uma semente, e se calhar, se nós formos lembrar, não é? A altura em que nós descobrimos o Brasil, o que foi dado como relato daquela terra foi o quê? Era quase como um relato bíblico, não é? Era quase como um relato ali da terra prometida, da terra onde mana leite e mel. É aquela terra onde tudo que planta se dá. E onde cada semente que se planta dá e dá em grande quantidade. E, portanto, a impressão que nós temos é esta, é que, olha, se eu planto qualquer coisa na América, e aí pode ser qualquer América, está a valer sempre, né? A nossa América é a do Sul, a América dos ingleses é a do Norte, mas também era a mesma promessa, que eu planto na América, aquilo dá muito mais do que se eu planto aqui. Tudo que eu planto lá dá muito mais fruto do que se planta aqui. E a verdade é que a mesma coisa é dita em relação ao Evangelho. Que o Evangelho cá, plantando, não vai muito longe. É muito difícil, é muito árido, leva muito tempo, é muito trabalhoso. Quase que a dizer, não vale a pena. Quase a dizer, não vale a pena. Mas então, e desculpe-me, e no fim, exatamente isto, a dizer que nós devemos esperar ter pouco fruto. Que então, se nós plantamos, se nós trabalhamos, se nós nos esforçamos, devemos esperar ter pouco fruto. Como se de alguma maneira, meus irmãos, como se de alguma maneira o nosso povo tivesse um coração mais difícil para o Senhor mudar. Como se existisse tal coisa. Todo o coração, meu irmão, minha irmã, é rebelde ao Senhor. Até aqueles que nós achamos que são mais amigáveis. E os irmãos talvez já tenham percebido isto. Aqueles que já caminham com o Senhor há mais tempo já devem ter percebido em sua caminhada. Que talvez quando te rendeste ao Senhor e começaste a dizer aos teus colegas, aos teus amigos, parece-me que a dinâmica e a equação do Senhor ela é invertida. Por que eu digo que parece-me que é invertida? Porque nós pensaríamos, olha, eu disse aos meus amigos, eu disse à minha família que eu agora virei crente. Eu disse à minha família que agora estou indo na Igreja Batista. E então a minha família dividiu-se. Uma parte disse, olha, que bom que estás a ir à igreja, isto é importante, é bom que estás a ler a Bíblia, é bom que estás, não é? Isto é importante. Ou seja, uma parte foi amigável. E outra parte foi hostil. Outra parte disse, nada disto. Como eu ouvi, meus irmãos. Eu, quando rendi-me ao Senhor, eu lembro-me ainda o primeiro almoço de família, e já contei aos irmãos aqui algumas vezes, como ouvi da minha própria avó a dizer, nada disto, não vás à Igreja Batista, à Igreja Evangélica, coisa nenhuma. Nossa família é católica e não é a tua decisão mudar de religião. E, portanto, tu és católico, tu foste batizado na Igreja Católica e assim há de continuar. E então nós vemos muitas vezes que, na nossa lógica, que pareceria estas pessoas que são mais amigáveis estão mais próximas do Evangelho, estão mais próximas de se achegarem, estão mais próximas de conhecerem ao Senhor e renderem-se a Ele. Já aqueles que são mais hostis, estes não, estes aqui são mais difíceis. E então o Senhor nos envergonha para mostrar que é Ele quem muda os corações.
não é a nossa capacidade, não é a amizade ou a inimizade. Isto não faz diferença nenhuma para o Senhor. O meu irmão mais novo, e os irmãos podem bem imaginar, o meu irmão mais novo estava naquela altura, no começo da sua adolescência. E então eu lembro-me ainda que o marcou profundamente, porque ele ali, algumas semanas antes de eu render-me ao Senhor e mudar e ter uma mudança de vida pelo Espírito Santo de Deus, algumas semanas antes, havia sido a primeira vez que eu havia levado o meu irmão mais novo para sair comigo quando fui dar uma volta com os meus amigos. E então o meu irmão ficou todo feliz, porque agora eu já sou um adolescente. O meu irmão, que é um bocado mais velho que eu, ele gosta de mim e quer levar-me junto, coisa que os outros da idade dele não faziam. E ele então teria esta oportunidade, este mundo que se abria diante dele. E 2 semanas depois eu sou alcançado pelo Senhor. E então ele diz, então, o que vamos fazer este fim de semana? E eu disse, olha, vou descansar porque domingo há igreja. E ele então, mas é o quê? Não, mas nós vamos sair, vamos fazer qualquer coisa, vamos sair com teus amigos, não vamos para lado nenhum. Eu disse, não. Ah, não, melhor, vamos fazer assim. Hoje eu soube que há um pequeno grupo de jovens na casa de um amigo. Queres ir comigo? Mas o que é isto? É coisa da igreja? É coisa da igreja, vamos comigo. Epá, não, coisa da igreja não. E então, quando de facto ele percebeu e começaram a passar as semanas e ele percebeu o que havia de facto acontecido, ele foi um dos que ficou mais inquieto. Porque ele dizia, não podes, eras tu que eras suposto me levar para conhecer o mundo, para sair, eres o meu irmão mais velho, é seguro, meus pais assim vão deixar. Sozinho eles não vão deixar, eu ainda sou novo demais, mas contigo deixariam. E então, alguns meses depois de orar por ele, meu irmão, depois de conversar com ele inúmeras vezes, em uma tarde em nossa casa, ali sentado no sofá, ele rendeu-se ao Senhor Jesus. Rendeu-se ao Senhor Jesus. E hoje ele é um crente no Senhor, transformado pelo seu poder. Aquele que havia sido um dos mais hostis na minha casa. Enquanto outros que haviam sido, não, claro, muito bem, é bom, faz bem para si, é bom ir à igreja, é bom ler a Bíblia, continuam apenas assim, bons amigos do Evangelho até hoje, mas sem conhecer efetivamente o poder transformador da palavra de Deus. É o Senhor que muda o coração. Não há tal coisa como um coração mais fácil ou um coração mais difícil. Um bom agricultor lhe vai dizer isto. Pega 2 campos, um campo de frente para o outro campo e diz assim, olha, este campo aqui, ele tem mais pedras, este campo aqui, ele tem mais raízes, este campo aqui tem mais sujidade, este campo aqui não. É um campo que já está pronto simplesmente para plantar. Qual é que é mais fácil? Ele vai dizer, olha, muito bem, este campo aqui parece que vai dar menos trabalho. Agora tem um porém. Se este campo tem mais pedras, se este campo tem mais raízes, significa que este campo ainda não foi usado. Então é provável que se eu trabalhar este campo, é provável que este campo vá me dar mais na colheita do que eu a seguir. Porque o a seguir já foi explorado, o a seguir ele já foi preparado, já foi usado outras vezes. Então, se calhar eu vou precisar analisar a terra para fazer uma correção no solo, que ainda vai ser mais cara do que tirar as pedras e as raízes do outro. O pastor não é especialista nesta área, mas já viveu numa quinta durante um tempo e aprendeu aqui algumas coisas, que não é tão óbvio quanto isto. Às vezes eu olhava uma terra e dizia, esta terra aqui parece ser boa. E olhavam para mim e diziam assim, mas estás passado ou quê? Não estás a ver que esta terra está toda encharcada? Se plantar qualquer coisa aí, a semente apodrece e não nasce. E eu, mas encharcada? Encharcada o quê? Não consegue ver a diferença da cor da terra? E eu dizia assim, não. Porque eu fui criado, os irmãos sabem, eu fui criado numa cidade grande, não conseguia perceber nada disto. Mesma coisa ao contrário. Eu dizia, esta terra aqui não parece ser boa. Diziam, não, esta terra aqui é mesmo muito boa. E eu não percebia nada daquilo. E não somos nós que devemos olhar o coração das pessoas e dizer, olha, esta seara aqui em Portimão, olha, aqui é muito árido. Olha, aqui é muito difícil. Olha, aqui dá pouco fruto. Olha, não tenham grandes expectativas. Olha, aqui é assim que funciona.
Meus irmãos, isto pode ser o que nós efetivamente vemos com os nossos olhos, isto pode ter sido a experiência dos nossos irmãos. E não estou a dizer que os irmãos não trabalharam de maneira correta, muito pelo contrário. Porque exatamente isto não depende do trabalho de quem trabalha. O nosso papel é sermos fiéis ao Senhor e permanecermos. A Igreja Batista de Portimão tem permanecido. Este ano haverá de completar 41 anos. A Igreja Batista de Portimão tem permanecido. E é este o nosso papel. E a medida do sucesso, a medida de se a igreja é uma igreja que está a trabalhar bem, está a ser correta, não é o quantas pessoas é que há ou a colheita que há. Porque este trabalho é o trabalho do Senhor. O nosso trabalho é permanecermos fiéis a Ele, estudarmos e ensinarmos a Sua palavra, engrandecermos o Seu santo nome. O resto é com Ele. Porque Ele é o Senhor da seara, como o texto nos apresenta. E a seara é dele. E Ele tem uma visão que nós não conseguimos ter sobre a sua seara. E então, esta manhã, o irmão, talvez como eu, possa olhar em volta e dizer: mas Senhor, é muito árido. Senhor, é muito difícil. Senhor, os frutos parecem que não vêm. Mas a verdade é que, deixe-me lhe dizer, o Senhor da seara, o Senhor Jesus, é Ele quem está a dizer a cada um dos irmãos esta manhã: a seara é grande. Meus irmãos, todo o coração está à distância da ação do Espírito Santo para render-se ao Senhor. Apenas isto. Para o Senhor não há corações mais difíceis ou corações mais abertos para si. Há apenas aqueles a quem a Ele ainda não tocou e aqueles que estão neste processo, aqueles que Ele já tocou e que estão em diferentes fases do processo de sua caminhada com o Senhor. Meus irmãos, muitos acabaram de deixar Jesus. Homens acabaram de recusar o chamamento de Jesus. E ainda assim, Jesus diz: a seara é grande. Eu sei que não conseguem ver. Eu sei que com os vossos olhos, com a vossa percepção, com a vossa experiência de vida, vocês olham e veem: desculpe, mas a seara é pequena. Mas, meus irmãos, não é o pastor Marcos que vos está a dizer esta manhã que a seara é grande. E nisto tenho toda a tranquilidade e alegria, porque quem está a dizer esta manhã que a seara é grande é o próprio Senhor Jesus. E então nós somos levados até aquele ponto, como temos voltado imensas vezes, de que em que crês? Crês na tua percepção? Crês na tua capacidade? Crês naquilo que és capaz de perceber, interpretar, estudar? Ou crês na palavra de Jesus? Meus irmãos, a seara é grande. Quer tu percebas, quer não, estamos diante de uma grande seara. E o interessante é que Jesus não diz isso quando diz aos 12, percebem? Jesus acabou de chamar mais 70. Portanto, 70 mais 12 já tem 82. 82, ele já tem um grande movimento de homens treinados e mobilizados. E ele, diante desses 82, que se calhar entre si pensavam: é agora nós já somos um bocado, já somos muitos. Jesus olha para eles e diz: deixe-me adverti-los. A seara é grande. Estão a achar que são muitos. Vocês estão a achar que são muitos. Não são. A seara é grande. Meus irmãos, esta manhã, em nossa igreja, nós não somos 70. Se Jesus olhou aqueles 70 e disse: olha, vocês estão a achar que são um bocado, não é? Vocês são poucos. E então ele segue exatamente a dizer isto. Mas os trabalhadores são poucos.
Meus irmãos, há tanto a ser feito. Tanto. Talvez penses que os trabalhadores são suficientes. A dizer assim, realmente, olha lá, a nossa igreja é uma igreja pequenina. E, portanto, temos ali já o pastor, a sua mulher, temos os irmãos que se voluntariam e ajudam aqui e ali. Portanto, estamos já bem servidos. Não precisamos aqui de mais trabalhadores. Eu posso vir à igreja, sentar-me aqui no banco, no meu lugar, ficar quietinho, venham, assisto o culto, vão-me embora e é isto. Porque a igreja não precisa, já tem pessoas suficientes. Mas deixe-me lhe dizer, não tem. Não tem. Há tanto a ser feito, tanto que não conseguem ver. Porque ser igreja não é este culto, não é este momento que nós estamos a fazer agora. Isto aqui é a ponta da ponta da ponta da ponta de um iceberg. Que é infinitamente maior para baixo, além da linha da água, que nós não conseguimos enxergar. Há tanto a ser feito. A começar na vida de cada irmão, de cada irmã de nossa igreja. Há tanto a ser feito. Deixe-me dizer-vos uma coisa. Se nós queremos saber que a nossa cidade efetivamente conhece o verdadeiro Evangelho de Jesus, nós queremos poder afirmar isto com o coração leve, dizer, fizemos o nosso trabalho. Nós temos convicção de que cada pessoa que vive em Portimão teve a oportunidade de ouvir o Evangelho verdadeiro de Jesus. Nós temos a nossa tranquilidade. Nossa igreja não mudou de tamanho. Continua igualzinha como está. Mas temos a tranquilidade de que todos aqueles que vivem em Portimão ouviram a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus. Cada um de nós aqui esta manhã precisaria partilhar as boas novas com mais de 1000 pessoas. Portimão hoje já está quase ali a beirar 60.000 habitantes. Nós não somos 60. Então vamos dividir a tarefa agora aqui esta manhã, ok? Cada um de nós fica com a tarefa de falar neste próximo ano, agora, quando vamos deixar o verão para programarem, ok? Para descansarem um bocadinho. E quando o ano voltar, nós vamos nos comprometer, cada um vai falar com 1.200 pessoas em um ano. Isto é fácil. É só falar com 100 pessoas por mês. 3 ou 4 pessoas todos os dias, pessoas diferentes. E tem que perguntar àquela pessoa se alguém já falou com ela. Olha, alguém já falou consigo? Já? Então pronto, não conta, tem que ir para a seguinte. Que é para ter certeza que os 60.000 foram alcançados. Agora, isto é razoável? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, cá entre nós. E a verdade é que nós sabemos que não. Nós não vamos conseguir desta maneira. Porquê? Porque o Senhor Jesus mesmo diz, somos poucos. Nós somos poucos. São poucos os trabalhadores para a seara. O que fazer então? Jesus segue. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Rogar, pedir, clamar. Clamar a quem? Quando nós precisamos de uma coisa, precisamos rogar a alguém, vamos para alguém que tem poder, que é capaz, que é poderoso o suficiente para resolver a nossa questão, que é poderoso o suficiente para nos ajudar. E então, nesta situação de que a seara é grande, a quem podemos recorrer? E ele então vai dizer que devemos recorrer ao Senhor da seara. E quem é o Senhor da seara? Deus, o Pai, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor de toda a seara. Estão a ver esta seara grande? Estão a ver que são poucos os trabalhadores? Não há problema. Recorra ao Senhor da seara. E preciso voltar então àquela minha experiência quando vivi em uma quinta. Porque eu nunca havia percebido isto desta maneira, meus irmãos. Porque aqueles que viviam aqui nos tempos de Jesus têm uma experiência que se calhar a maioria de nós nunca teve. A não ser aqueles que já tiveram a experiência de ter uma quinta ou viver numa quinta. Que é a experiência de que quando está a chegar o tempo da colheita, quando estão a chegar os dias da colheita, começa uma conta. E qual é a conta? A conta é, se esta altura é uma altura, por exemplo, como agora no verão cá no Algarve, que nós sabemos que não há grandes mudanças no tempo ou na temperatura,
Se calhar não há uma correria tão grande, apesar de que o calor pode ser um motivo. A baixa umidade no ar pode ser um motivo. Porquê? Porque se demoras a colher, quando tens a tua colheita, a tua lavoura pronta, se demora demais a colher, qualquer alteração que haja no tempo pode afetar o resultado. Se fica quente demais, seco demais, isto pode fazer com que a qualidade daquilo que vai colher diminua. Pode fazer com que percas parte da tua produção por isto. Ah, pastor, então se calhar é melhor o tempo estar mais fresco. Pois, mas se venta, a depender do que seja, isto pode também fazer com que perca parte da tua produção. E se está a ventar muito, ou se está a chover eu já não posso colher. Porque depois do solo, com os tratores e tudo, eu tenho mais dificuldade. Percebem como a equação há tantas coisas diferentes? Eu que nunca havia vindo no campo, achava, chegou a altura da colheita, vamos lá colher. É como ir ao mercado, não é? Não importa se está a chover, se está sol, se está... eu estou com fome, vou ao mercado, faço a compra, volto para casa. E não é nada assim. E, portanto, quando o responsável pela lavoura, ou quando o próprio senhor da lavoura vai à lavoura e ele percebe, está pronto para colher. Sabem o que ele faz? Ele não mede meios e recursos para colher o mais rápido possível. Porque a verdade é que ele também deixa chegar ao limite. Ele faz com que a sua lavoura, com que a sua produção chegue no seu ponto máximo. E, portanto, a partir daqui é queda. E ele quer colher nesse ponto máximo, que é para tirar o máximo proveito daquela terra. E então ele não mede esforços. Ele, se puder, vai contratar mais pessoas. Se puder, ele vai meter mais tratores. Se ele puder, ele vai fazer para que faça isto o mais rápido possível, mais atempadamente possível. E então, quando eu vi isto com meus olhos, e aquela quinta, o que produzia eram coisas que são produzidas, que são plantadas e replantadas. Não é, por exemplo, como laranjas, que fica lá a laranjeira, não é? Ninguém arranca a laranjeira para plantar outra coisa. Mas era uma quinta que produzia soja, que produzia trigo. E então, uma vez que colhe todo o trigo, arrancas tudo aquilo e planta. Então, o plantio a seguir era o plantio da soja. E aquilo precisa de dias, porque não pode chover, que é para a semente ficar no chão. Porque se chove no mesmo dia, perdes o teu plantio. E então, todo este processo precisa ser um processo muito rápido. Precisa acontecer de uma maneira muito breve. E então, quando eu vi isto, eu lembrei-me deste texto. Eu lembrei-me deste texto porque eu percebi o que o Senhor Jesus quer dizer. Meu irmão, minha irmã, o Senhor de uma seara que diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, peça ao Senhor da seara. Sabe por quê? Porque nenhum senhor de nenhuma seara, ao ser pedido, olha, os trabalhadores são poucos, precisamos de mais trabalhadores, porque senão nós vamos perder parte da safra. Vai dizer, isto é problema vosso, trabalhem dobrado. Porque ele sabe que trabalhar dobrado vai demorar o dobro do tempo. E ele precisa que seja metade do tempo. Então não há equação possível. Ele precisa meter lá mais trabalhadores. Ele vai responder sempre positivamente. Se ele não tiver meios, ele disser, mas eu já fiz tudo, eu já contratei tudo, eu já meti todas as máquinas, ele vai voltar para casa e vai pensar, o que ainda mais eu posso fazer que eu ainda não fiz? Ele vai dar o seu carro como garantia, se possível. Ele vai dar a sua casa como garantia. E não duvidem, eu já conheci homens assim. Dizem, mas vai meter a própria casa como garantia, vai meter o próprio carro como garantia. Metiam tudo o que tinham como garantia. Para poder recolher a safra o mais rápido possível, para poder vender o mais rápido possível, para poder plantar o mais rápido possível. Meus irmãos, o Senhor da seara está atento. Ele sabe que a seara é grande, ele sabe que poucos são os trabalhadores, e ele não está a dizer, olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, trabalhem mais. O que ele está a dizer? Não! Peçam ao Senhor da seara, roguem ao Senhor da seara. Roguem o quê? Que mande mais trabalhadores. Porque se nós orarmos, se nós rogarmos ao Senhor que mande mais trabalhadores, Ele enviará.
E, meus irmãos, deixem-me lhe dizer, nós já vimos aqui quando estudamos há 2 semanas o verso 1, quem são os trabalhadores? Quem são esses trabalhadores que Deus vai enviar? É cada um de vós. É cada um que está nesta manhã sentado neste banco. Roga ao Senhor. E sabe qual será a resposta do Senhor? Vá. Senhor, precisamos de mais trabalhadores. A resposta do Senhor será: pois precisamos. Então, anda. Levanta-te. Vá. É isto que o Senhor Jesus nos tem a dizer esta manhã. E, meus irmãos, Ele aqui nos mostra qual é a primeira forma que nós participamos. E a primeira forma é por meio da oração. É a rogar ao Senhor. O irmão, a irmã tem orado pela seara do Senhor. O Senhor Jesus está a dizer, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. O irmão, a irmã tem orado e clamado ao Senhor, Senhor, envie mais trabalhadores para a sua seara. O nosso problema cá em Portimão, este dia de hoje, não é que a terra é árida. O nosso problema hoje em Portimão não é que cá dá pouco fruto. O problema é que nós temos poucos a colher. É que nós temos poucos a trabalharem na seara. Então orem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Digam, Senhor, o Senhor diz que a seara é grande. O Senhor diz que são poucos os trabalhadores. O Senhor diz que devemos orar ao Senhor a pedir trabalhadores. Então cá estou. A orar e dizer, Senhor, envia mais trabalhadores para a tua seara. E o estou a fazer em obediência, porque o Senhor me mandou fazer. O Senhor disse que eu assim deveria fazer. Ele é o Senhor da seara, a seara é dele. Ele é o mais interessado em que a colheita aconteça. E deixe-me lhe dizer, meu irmão, minha irmã, todos aqui trabalhamos. E nós sabemos como funciona em um trabalho. Se o patrão diz, olha, eu preciso que isto seja feito, quem é que dispõe-se a fazer? E sempre vai haver alguém para dizer, eu vou. Muitas vezes, alguns de nós pode ficar ali a esperar, a dizer, não, vou esperar que ele chame a mim. Que ele diga, olha, eu quero, Cássio, eu vou escolher assim, é tu que vai, eu confio, é o único que confio para que faça este trabalho. E nós queremos então levantar, não é? Porque agora o patrão, o chefe, disse que ele quer a mim, que sou eu quem tem que ir lá fazer. Por isso é que em nosso meio, às vezes, estranhamente, nós ainda dizemos isto. Não, é porque o Senhor escolheu-me para a sua obra. Como se então, de alguma maneira, nós, pastores e líderes, fôssemos mais especiais do que os outros, porque o Senhor escolheu-me. Meu irmão, deixa-me lhe dizer, o Senhor escolheu a todos nós. E o Senhor enviou a todos nós. A diferença está simplesmente numa coisa, é que o Senhor não vai dizer, e nós falamos aqui já há algumas semanas sobre isso, não é? De que nós não precisamos de um convite especial. O convite está feito. O Senhor Jesus já enviou, Ele já disse o propósito da sua igreja, Ele já disse o propósito de cada um. Há 2 semanas, quando falamos sobre isso, falamos da razão de nós ainda estarmos aqui neste mundo. Por que nós, quando nos rendemos ao Senhor Jesus, Ele não nos leva imediatamente para o céu, onde o adoraremos de forma perfeita, viveremos de forma perfeita, não teremos mais pecado, receberemos então, depois da ressurreição, um novo corpo glorificado. Por que então continuar a viver? Porque Ele tem uma missão para nós, Ele tem um chamado para nós e está aqui diante de nós. E o que Ele está a dizer não é, olha, então eu vou chamar assim, eu vou chamar assim, eu vou chamar assim. É simples, há um trabalho a ser feito. Quem vai? E então, qual a tua resposta? Qual a tua resposta esta manhã? Ele é o Senhor da seara. A seara não é nossa. A seara não é minha. A seara não é tua. A igreja não é minha. A igreja não é tua. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. É Ele quem faz o que quer e o que bem entende com a sua amada igreja, com a sua noiva.
Devemos então, meus irmãos, clamar ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. Devemos obedecer ao Senhor e trabalhar na sua colheita. Lembra-se, nós já vimos isto, estudamos isto. O Senhor tem chamado, o Senhor tem falado, o Senhor tem ensinado. E então, o Senhor diz a estes homens, a estes 70 que, como vimos nas 2 semanas, somos nós, homens e mulheres comuns, seguidores de Jesus, que têm ouvido e aprendido e que estão dispostos a responder positivamente ao chamado do Senhor. Ele diz a estes homens: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E então, meus irmãos, deixe-me lhes dizer isto esta manhã. Mais uma vez, não é? Eu acho que os irmãos da nossa igreja já devem cada vez mais estar convencidos de que a nossa igreja é um bocado esquisita. Esquisita no sentido de que nós somos fiéis à palavra. Porque hoje no mundo se diz tanta coisa, não é? Os irmãos podem abrir a sua internet e talvez já tenha visto alguns pastores e líderes a darem treinamentos e dizerem aos irmãos: os irmãos precisam ser como leões. Os irmãos precisam ser como águias. Os irmãos precisam ser fortes, ser bravos, ser corajosos. Sendo que o Senhor Jesus, Ele só faz uma comparação com um animal que Ele diz que nós somos cordeiros. Ovelhas. Limitados. Limitados, sim. Uma ovelha não é rápida. Uma ovelha não consegue defender a si mesma. Uma ovelha não tem aqui grandes, não é? Quando estão a fazer aquelas atividades, não é? E olha que é engraçado, ainda esta semana vimos uma destas, não é, amor? Qual animal que desejava ser? Dificilmente alguém vai dizer: eu queria ser uma ovelha. Você vai dizer: mas esta pessoa tem problema psicológico, não precisa nem continuar o teste psicológico, esta pessoa tem algo errado com ela. Porque a pessoa vai querer, pode ser qualquer animal, que animal quer ser? A ovelha é ok, é fofinha, pronto. Mas é isto. Não é um animal efetivamente bonito, não é? Há animais muito mais bonitos. Quer ser um animal bonito, por exemplo, pode ser uma borboleta, pode ser uma ave, não é? Uma arara, um golfinho, não sei, tem muitos animais que são mais giros. Agora, uma ovelha, ok, ela é gira, mas é aquele giro que é gira. Talvez a coisa melhor que o que eu disse foi assim: é fofinha. Mas também é fofinha quando está com a lã, porque se depois que estou esquiando a lã, olhas aquilo e miserável. Animal miserável. E mais, eu já partilhei aqui com os irmãos que nós tínhamos um amigo, nós vivemos na Irlanda do Norte e há lá muitas fazendas de ovelha. E um dos nossos amigos, o filho dele, cuidava de ovelhas. E eu, pelo meu interesse, como pastor e como Jesus fala muito disto, e eles são crentes, eu sentei com ele e fiz uma pergunta. Eu disse: se eu puder lhe perguntar, me diga uma característica que é a característica mais marcante de uma ovelha. O que é que consegues dizer? E eu já contei aos irmãos, não é? Alguns irmãos novos que ainda não ouviram, vão ouvir pela primeira vez, talvez vão ficar um bocadinho chocados. Aqueles outros já menos chocados um bocadinho. Mas ele virou-se com toda honestidade, porque ele não pensou que eu estava a fazer esta ligação. Ele cuida de ovelhas, do animal. E eu perguntei a ele: qual é a característica mais marcante deste animal? Ele disse: são estúpidos. E eu fiquei chocado, porque eu disse: mas Jesus chamou-me estúpido, pá. Desculpe lá, Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor, mas podia ser um animal um bocadinho melhor, se calhar, não é? E ele disse: são estúpidos. E eu perguntei-lhe: mas porquê? E ele disse: porque passam o dia a se tentar matar. Deixe-me lhe dar um exemplo. Há ali, para trás da nossa terra, há ali uma parte que tem mesmo, tem um barranco lá para baixo. E então, nós metemos ali, obviamente, uma cerca para que os animais não consigam passar. Em todo o resto do campo podem andar. Adivinha onde eles vão e querem passar? E eu sempre vou arrancar uma que está agarrada naquela cerca porque estão a tentar se jogar lá para baixo.
E eu fiquei marcado por aquilo, e eu lembro que depois, quando cheguei em casa, eu ainda conversar com a Andressa, dizia, amor, eu não sei nem o que dizer diante disto. Porque o Senhor Jesus diz, eu os envio como cordeiros. São fofinhos, miseráveis, doces, limitados. É assim que eu vos envio. E não os envio para um campo verde, com água corrente, maravilhoso. Eu vos envio para o meio de lobos. Agora, cordeiros, lobos. Se fizéssemos aqui, obviamente isto é proibido, isto não se faz, porque é maldade com os animais, está bem? Mas se fizéssemos aqui uma luta, como uma luta de boxe, fizéssemos uma luta entre um cordeiro e um lobo, eu lhe pergunto, quantas vezes o lobo ganharia? Todas. Mas é que não há hipótese, não há, mesmo o pior lobo, aquele lobo está quase a morrer. Se meter ele junto com uma ovelha, ele mata a ovelha. E a ovelha não se consegue safar, porque ela ainda é capaz de ir lá cheirar o lobo, dizer, olha o lobinho, coisa fofa, deixa eu lá falar com ele. É capaz de colocar a cabeça dentro da boca dele. Qualquer semelhança não é coincidência. Porque quantas vezes nós conversamos com os irmãos, e é muito mais fácil percebermos isto com o outro, não é? Conosco não é fácil perceber, mas como é fácil nós percebermos com o outro? Às vezes um irmão vem nos pedir conselho a dizer, e eu não estou a dizer só para o pastor, porque com certeza os irmãos têm amigos e amigos crentes e os relacionamentos na própria igreja, muitas vezes o pastor nem fica a saber, mas o irmão vai pedir conselho, a irmã vai pedir conselho a dizer, olha, eu estou nesta situação. E como é que entraste nela? Sim, eu meti-me nela. É dizer assim, mas estás a meter a cabeça dentro da boca do lobo? Agora está a pedir ajuda para tirar a cabeça da boca do lobo? Olha, ajuda-me aqui que eu estou preso nos dentes. Mas tu é que meteste lá a cabeça. O que é que foste fazer? Onde é que estavas com a cabeça? Literalmente. Meus irmãos, o Senhor Jesus diz, eu vos envio como cordeiros em meio a lobos. Mas deixe-me também dizer uma coisa, por isto esta manhã começamos o nosso culto. E os irmãos já sabem, já não é surpresa. A nossa leitura devocional, ela sempre está ligada àquilo que nós haveremos de estudar. O Salmo de número 23, que vai dizer, olha, vocês são ovelhas. Sim, somos ovelhas. O irmão não quer ser um leão, longe de mim. O irmão não quer ser, então, um lobo, menos ainda. Uma águia, também não. Mas tem certeza que quer ser uma ovelha? Quer ser um cordeiro? Sim, quero ser um cordeiro. Sabe porquê? Porque cordeiros têm pastores. E o pastor é o Senhor. E o Salmo 23 é um cântico de Davi a dizer, eu reconheço, eu sou apenas uma ovelha, limitado, estúpido, mas eu tenho um bom pastor que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Somos ovelhas em meio a lobos, mas podemos ir confiantes, porque nós sabemos que temos um bom pastor, que é o próprio Senhor da seara, que cuida de nós em todo o tempo. Aprendemos então 5 coisas e assim terminamos.
Pela fé, meu irmão, minha irmã, creia e veja que a seara é grande. Por mais que os teus olhos, a tua percepção não lhe diga, que pareça que a seara é pequena, que pareça que já temos trabalhadores suficientes, deixe-me dizer, a seara é grande, porque o Senhor diz que a seara é grande, então assim o é. A segunda coisa, perceba que são poucos os trabalhadores. Talvez olhes ao redor e diga, não, já há pessoas o suficiente. Não precisam de mim, precisamos de si. Precisamos de toda a força possível. A seara é grande, temos poucos trabalhadores. A terceira coisa, então ore por mais trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Quarta coisa, ore então para que o Senhor lhe dê um coração obediente e mãos prontas para participarem da colheita. Seja honesto com o Senhor, não precisa mentir. Não precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando a verdade é que no teu coração não estás disposto, quando a tua mão ainda não está pronta. Mas seja honesto na tua oração e diga, Senhor, prepara as minhas mãos, prepara o meu coração. Eu, de facto, eu sei que o Senhor quer que eu vá, mas eu ainda, eu não me sinto seguro, não sinto vontade. Perdoa-me, Senhor, não ter vontade, mas põe vontade no meu coração. Põe obediência no meu coração para que eu possa responder ao teu chamamento. E por fim, se ainda não fazes parte da colheita do Senhor, torne-se parte. Levanta-te. Toca a participar da colheita que o Senhor tem colocado diante de ti. Já foste, quem vive no Algarve, é quase uma vergonha que não diga, até eu, que nós já vivemos aqui há pouco tempo, não é, amor? Até nós já colhemos laranjas. Quem vive no Algarve tem que colher laranjas uma vez na vida. Se não tiver laranjas para colher, nós arrumamos laranja para colher. Nós arrumamos umas laranjeiras que precisem ser colhidas. E precisas ter a experiência. Sabe porquê? Porque vai alguém lhe dizer em alguma altura, olha, há uma ali, alcança lá. E a tua resposta não pode ser, está mesmo aqui, mas olha, não sei, venha tu e colha. Epá, mas está à tua frente, estica lá a mão, colhe. O Senhor tem colocado frutos à tua frente. Não espera que seja o pastor a ir lá colher. Não espera que seja o irmão, a irmã da igreja a ir lá colher. O Senhor tem colocado os frutos à tua frente. Colha. A seara é grande. O Senhor já colocou frutos demais. Eu não tenho mãos suficientes para colher os frutos que o Senhor tem colocado à minha frente. Colha aqueles que Ele tem colocado à tua. Porque nós, se cada um de nós colher os frutos que estão à sua frente, ainda somos poucos. E então vamos colher enquanto oramos. Porque não são duas coisas separadas, não é paramos para orar e agora vamos colher. Não, nós vamos orar. E quando estivermos a colher, vamos estar a colher e a orar. E vamos estar a orar o quê? Senhor, já não temos mãos. Acode, Senhor, temos que mandar mais trabalhadores, porque já não temos mãos para colher. Novamente, quem já colheu laranja sabe como é, não é? Leva um cesto, tem uma hora que o cesto já não dá. E precisa dizer o quê? Precisamos de mais cestos, precisamos de mais mãos, precisamos de mais braços. A seara é grande. E o Senhor tem preparado esta seara grande diante da Igreja Batista de Portimão. A resposta não é a minha resposta, meu irmão, minha irmã. A resposta é a nossa resposta. Que resposta nós daremos ao Senhor? O Senhor tem enviado trabalhadores. Eu tenho aqui nas minhas mãos a carta que recebi, com muita alegria, da Igreja Evangélica do Canchungo. A carta que nós pedimos na última Assembleia Movimento de Membros, nós pedimos a carta do irmão Paulino. Está aqui. Nós temos orado, o Senhor envia mais trabalhadores. E eles nos enviaram. O Senhor enviou o trabalhador. A pretexto do trabalho do irmão Paulino, enviou o irmão Paulino para Portimão.
para servir na colheita do Senhor que o Senhor tem preparado aqui. E quantos irmãos e irmãs o Senhor tem trazido por meio da vida dele cá para a nossa igreja. Eles nos enviaram aquilo que eles têm de melhor, porque está aqui, inclusive, a dizer, o irmão Paulino é diácono em nossa igreja local. Eles não enviaram um irmão que não fazia nada. Não enviaram um irmão. Não, nós pedimos ao Senhor, Senhor, envia-nos. E o Senhor está a enviar. O Senhor está a enviar. E enviar bons trabalhadores. E como é que nós vamos responder? Agora que o Senhor enviou bons trabalhadores, eu posso sentar para descansar. Não. Nós vamos juntos. Todos juntos. A trabalhar na colheita do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor da seara,